Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Nostalgia, sejam todos bem-vindos a esse canal. Eu fiz um post recentemente lá na aba comunidade, onde eu comentei com vocês a respeito de alguns temas que eu tinha ideia de abordar aqui no canal, e o campeão foi a respeito de quando programas de televisão brasileiros abordavam temas paranormais, sobrenaturais, que deixava a gente sem dormir depois, né? Foram muitas vezes que esse tema foi abordado na televisão brasileira por meio de programas de auditório, porque era algo que chamava muito a atenção das pessoas. Até hoje a gente pode ver esse tipo de comportamento pela internet, e foram tantos casos que, já deixo avisado aqui, não conseguirei falar de todos em um vídeo só. Então sim, se for de interesse de vocês, e pelo que eu pude ver, esse é um tema que chama bastante atenção e que vocês gostam bastante, eu faço uma parte 2, eu faço uma parte 3, e agora, bora para o vídeo. Eu vou começar com um que, se minha irmã estiver assistindo esse vídeo, e provavelmente sim, ela vai se lembrar desse dia. Do dia em que nós assistimos o programa Sabadaço, falando a respeito das mensagens subliminares. Alguém aqui se lembra desse dia? Continue ligando se você acredita em tudo isso, 3773-9500. Se você não acredita, 3773-9600. O senhor é DJ? Não. Então, por favor, já prepara um disco aí, porque esse negócio de cantor cantar música, olha, eu não acredito, hein? Claro que antes desse programa acontecer, eu já tinha escutado a respeito de disco girado ao contrário, que sai uma frase, mas eu nunca tinha visto nada assim focado em mensagem subliminar, ou explicando como é que funciona, como é que supostamente funciona, depende se a pessoa acredita ou não. Isso aqui estava na casa de um amigo, e o filho do amigo não dormia, deixa de longe. Ele via muita caveira, muito rosto, olhando para ele enquanto ele dormia. Então, quando eu fiquei sabendo pela primeira vez que tinha um termo para isso, que tinham vários casos, eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu consegui ter internet em casa foi pesquisar a respeito de mensagem subliminar. Mesmo tendo medo, mesmo tendo medo. Nós descobrimos, pedimos para um artista repassar os desenhos que estão subliminarmente no fundo do quadro. Olha que o fundo é manchado e fica uma palmeira chique, bonita e não sei o quê. E a criança não dormia. Ó, por que a criança não dormia aí, ó? Que é isso? Eu acredito que esse programa não esteja completo no YouTube. Eu encontrei essa parte aqui. Caso você encontre mais coisas relacionadas a esse programa, é só comentar aqui embaixo, esse de mensagens subliminares, porque eu lembro que mostravam mais coisas além dessas. Aqui nessa parte que eu encontrei, eles citam bastante as músicas que supostamente contam com mensagens subliminares quando girar ao contrário o disco. Então citam o clássico exemplo dos Menudos, do Roberto Carlos. Que nós pesquisamos isso há quase 20 anos atrás. Bem, eu lembro, ó, fitinha aqui, ó. O que ele fala? Que é isso? Nada que eu já não tenha abordado no meu iceberg de mensagens subliminares brasileiras. Pra quem não sabe, eu tenho um vídeo apenas dedicado a esse tema, focado apenas no Brasil. Põe outro, gostei desse negócio aí. Word messaging são mensagens que são captadas quando você Põe pra trás do inverte a disco. música. Esse diabo o quê? Esse diabo vai chamar de novo. Mas de novo. Que é isso? Coisa, hein? Se eu encontrar mais material disso, já coloco na próxima parte. E se você tiver também algum relato desse dia, pode comentar aqui, tá? Eu só lembro que assim, depois que a gente assistiu esse programa, foi bem difícil pra dormir, assim, foram umas semanas dormindo de luz acesa, o que pra nós hoje em dia pode parecer algo até meio bobo, porque a gente cresce e os nossos medos vão ficando mais racionais, mas naquela época isso pra gente era o auge do medo. Coisa, hein? E o Gilberto Barros, além de nos apresentar as cartas de Yu-Gi-Oh! Como sendo cartas do diabo, o Cassinão e mensagens subliminares, também nos apresentou com um programa falando apenas de coisas
sobrenaturais. Casa onde o filme foi filmado, foi feito, aliás, perdão, 3 solteirões e um bebê. O menino havia morrido. Eu tirei o menino da cena. Nada que a gente não encontre no Medo B, nada que a gente não encontrasse nesses sites, nessas épocas, mas ok, né? E uma coisa que vocês vão perceber é que boa parte das pautas sobrenaturais abordadas nos programas são praticamente iguais, né? Tipo, vai ter mais um programa de auditório que vai abordar um caso parecido, o outro também. Ele assumiu em 1968 e durante 3 anos houve luta. Mais de 500 mil de pessoas morreram. A foto foi tirada numa escola destruída por esses conflitos. Veja. É uma mulher flutuando. Olha aí como eu tô tremendo de medo, ai! Como essa imagem aqui era o auge do medo, não tinha ainda Momo, os vídeos do TikTok, talvez? Enfim, numa época onde creepypasta e vídeos de ARG não eram ainda tudo isso, nós ficávamos com medo dessa imagem aqui. Nós estamos nesse instante com 100 milhões de brasileiros assistindo o Sabadaço. Tantas histórias e no final, né, é uma imagem falsa. Outra coisa que nessa época falavam muito era a respeito do suposto fantasma de um garotinho no filme 3 solteirões e um bebê. A cena era para ter saído desse jeito. De repente saiu assim. Você já está convencido ou ainda não? Gente, isso aqui me deixou com medo na época porque eu realmente acreditei. E depois de uns anos eu descobri que, na verdade, é só um boneco de papelão. Só um boneco de papelão e a gente achando que era o fantasma de uma criança, que o lugar tava amaldiçoado, que aquele espírito ficava rondando o estúdio. Cena número 2, produção do Sabadaço. Tinha também a imagem que era uma aparição de Nossa Senhora Aparecida. Um dia para o outro, ela apareceu numa casa em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. E até no vidro de uma cristaleira, mas a de Ferraz de Vasconcelos foi a mais famosa, causou muito alvoroço. Essa, uma imagem exatamente como uma outra imagem na Europa que apareceu, não é isso? E as clássicas fotos aonde aparecem espíritos, então pega uma foto, mostra a foto pra gente, coloca todo aquele clima de tensão e aí eles mostram aonde supostamente tem um espírito. Foto tirada por peritos de uma seguradora nos Estados Unidos. Depois aparece na revelação a imagem de uma pessoa que teria morrido no acidente fotografado. Imagem no ar, produção, por favor. Ectoplasma. Os conhecimentos da parapsicologia estão já muito mais popularizados do que a gente pensa. E não bastava pegarem assim fotos mais recentes para aqueles tempos, mas também pegavam fotos bem antigas, daquelas em preto e branco, só para deixar a gente com mais medo, né? A família reformou a casa toda, tirou uma foto da biblioteca. Eric apareceu no mesmo local onde havia morrido. Que coisa impressionante. Vejam, é um corrimão de escada no fundo, luzes no abajur, e aqui embaixo uma mulher com a mão assim, como que deitada, vejam isso. Vejam que tem um homem ali dentro. Fotos de espíritos, fotos contendo ectoplasma e essas coisas. Eu me lembrei de alguém que em tudo quanto era programa de televisão onde ela era convidada, ela falava a respeito disso. E aqui estou falando da nossa querida Márcia Fernandes, também conhecida como Márcia, a Sensitiva. Quem se lembra dela nos programas de televisão? Eles têm que ficar ouvindo mesmo, que você tem que ir embora, ser feliz e não ficar chamando os mortos, né? Não pode chamar morto, gente. Olha lá. Não, ali é uma pessoa que passou correndo. Não, ali não. Vou falar uma coisa, vocês não podem esquecer que na floresta existem os... Você sabe disso que existem. Olha lá. É lógico, quem filmou. Quem estava filmando, daí avisou quando passou de volta. Certeza. A Márcia teve várias participações frequentes em vários programas de televisão, em várias emissoras, e também ela é bem presente nas redes sociais, ela é convidada para vários podcasts, onde ela aborda temas relacionados à espiritualidade, mediunidade, espíritos obsessores, signos, fenômenos de plano espiritual. Mas nos anos 2000, Márcia era bem conhecida por ir em vários programas. Ela era figurinha marcada da Rede TV e da Band, aonde ela analisava fotos.
Ela pegava uma foto e falava, ó, tá vendo, tem um espírito aqui, isso aqui é ectoplasma. Dançam? Passou um véu ali, azul? Ectoplasma, né? Deve estar bebendo, perdendo ectoplasma doidado, né? Melhor Todos vivo. nós temos ectoplasma vazando. Mas quem mais vaza ectoplasma hoje aqui é aquela mocinha ali, de marrom. Velhinha. E, gente, ainda bem que esses programas eram de tarde. Eu lembro muito de uma época, lá por volta de 2006, que eu sempre acompanhava os programas aonde a Márcia Fernandes aparecia. E era uma época onde ela aparecia bastante na TV, eu não sei se ela tinha um quadro em algum dos programas que ela já participou, mas eu lembro que eram vários programas de TV onde ela era convidada e era sempre ela analisando fotos. Próxima é um vulto na janela, gente. É uma mulher de cabelo. Ah, bom, ainda bem que você viu as mãozinhas dela. Ai, Deus do céu. Olha a moça aqui. Olha. Um cabelão. Deus, um cabelão mesmo. Eu só não ficava com tanto medo assim, porque estava de tarde. Mas se fosse de noite, né? Depois, quando ficava de noite, eu me lembrava das imagens. Aí batia aquele arrependimento, né? Nossa, por que eu fiquei assistindo essas coisas? Mas agora já foi. Só que na fotografia, ela também não aparece sozinha. Tiraram uma foto delas com o celular, de novo o celular. O que acontece? Um rosto estranho aparece na imagem entre duas das garotas. Daria para ser uma montagem? Ou você acha sabe que eu já... não? Nesse caso, não, né? Quando a Márcia não falava a respeito de fotos com espíritos ou fotos com ectoplasma, ela falava de ambientes que contavam com espíritos. E por isso mesmo, muitos ambientes às vezes não estavam tão bons assim, né? Não estavam com um astral tão bom por causa de determinado espírito. Aí tinha aquele lance de espírito obsessor, disso e daquilo. É um local muito triste. É um local que só traz tristeza, as pessoas pensam com tristeza, vai ficar... Se a gente não rezar bastante, se nós orarmos bastante, vai ficar um local amaldiçoado. Então, mente falando, é uma esquina. Esquina é rota de coisa não boa. Nossa, eu me lembro de um nessas épocas que me deixou com medinho, que era uma família, que eu acho que era a mãe, o pai e a filha era pequenininha, e ela meio que via espíritos, né? Segundo os relatos da mãe, a menina acordava muito assustada à noite, falando que tinha visto aparições, que tinha sentido alguma coisa estranha. Tentar ajudar uma família, né, que não dorme há 5 anos, problemas com fenômenos sobrenaturais. É um problema muito sério. Por incrível que pareça, parece de propósito, mas aqui, é uma esquina de novo, né? Mais uma esquina, né? Eu vejo vulto direto, minha filha não dorme, eu tenho crise de pânico uma atrás da outra. Casa. Aqui, ó. Pra lá, gente... Aí tá terrível. A gente tá vendo 4 bêbados mortos, né? E esse aí eu fiquei com um pouquinho de medo. A Márcia ia até lá, lógico que no final ficava tudo bem, ela fazia uma limpeza espiritual, mas depois, na hora de dormir, eu ficava encarando a porta, ficava encarando o corredor. Falando de paradas sobrenaturais, essa foi uma que marcou bastante a minha infância. Eu acho que até já comentei a respeito disso em um vídeo. A tua alma que está em vigília pode viajar e literalmente sair e conversar com outras almas benditas, malditas e etc. E é claro que outro programa também que assim abordava de tudo para ter audiência, que era o Domingo Legal, também teria que falar a respeito de casos sobrenaturais ou paradas assim mais paranormais das ideias. Você acredita em lobisomem? De qualquer forma, cuidado. Outra pessoa também que era figurinha marcada de vários programas de televisão na época era o Padre Quevedo. O rosto vai se modificando e Tel Sério se converte num tanque de guerra. Isso se vai filmando. Ele adivinha um segredo da NASA, absolutamente segredo. Até tinha um quadro lá no programa do Fantástico, onde ele desmistificava algumas coisas. Quem se lembra? Na imensa maioria dos casos, a brincadeira do copo é apenas uma brincadeira. Pra quem não sabe, o Oscar Quevedo foi um padre jesuíta. Ele ficou bem popular falando a respeito da parapsicologia. Digamos que ele não concordasse com
ideias relacionadas ao espiritismo e, segundo o padre, vários fenômenos ditos como sobrenaturais, na verdade, estavam ligados à força da mente. E eu lembro que teve um Domingo Legal onde abordaram bastante sobre um caso de um jovem que teria falecido e que depois teria aparecido em uma filmagem dentro de uma igreja. Alguém se lembra do caso do Cláudio Ronaldo? Aliás, esse é um dos casos sobrenaturais mais comentados do Brasil. Na verdade, naquela época ele era bem comentado, mas até hoje ele é bem lembrado também. Longe do set de filmagens de Hollywood, uma família paraense garante viver história semelhante à do filme. Eu lembro muito dele, como ele era, como ele conversava comigo. A senhora acredita que esse homem que aparece aí é o seu filho? Acredito. Em 1990, Cláudio Ronaldo faleceu aos 25 anos em Belém, sendo vítima de uma doença chamada anemia hemolítica. E em 1994, durante uma missa de aniversário de sua avó, uma gravação captou algo que parecia ser um vulto. Preste atenção nesta imagem. Note a cabeça do homem se movimentando lá atrás. Repare agora que o homem começa a caminhar, cruzando a igreja. Não demorou muito para que esse acontecimento ganhasse repercussão local e nacional. E eu lembro que comentavam muito, que mostravam um vídeo, falavam a respeito do suposto espírito do garoto que estava lá naquele local. O padre Quevedo, ele não aceitava isso, ele tinha a explicação dele. Então, isso é um caso que divide muitas opiniões, tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Mas a gente que era criança lá assistindo, né, no meio da discussão, a gente ficava com medo. Especialistas também não souberam explicar a cena que correu o mundo no filme 3 Solteirões e um Bebê. Qual seria a sua opinião como estudioso a respeito desse caso? Bem, aí foi dito por um parapsicólogo, que aliás reconheci nele um aluno meu da pós-graduação, que é fotogênese, teve aí um lapso. Outro caso também muito comentado foi quando o Gugu chamou a mãe de Ná no programa, porque seria um programa falando a respeito da morte dos integrantes da banda Mamonas Assassinas. A mãe de Ná, ela teria previsto a morte deles. Por isso mesmo que o Gugu a chamou em seu programa. Dezembro, isso é uma cópia, uma fotocópia, um fax da mãe de Ná que previu o acidente envolvendo o grupo Mamonas Assassinas. A Folha da Tarde do dia 25 de dezembro de 95, onde a senhora fez essa previsão. Fiz sim. Infelizmente, é uma tristeza para todos nós. Mas como é que a senhora faz as suas previsões, mãe de Ná? Olha, as previsões são feitas assim. Eles estavam no começo da carreira deles, aí no início do ano, eu sempre vi uma sombra atrás de todos eles. Eu tinha certeza que eles iam morrer todos juntos e por acidente. O Gugu aproveitou que ela estava lá e ela fez algumas previsões. E talvez algumas pessoas tenham ficado com medo, né? Nossa, né? Ela acertou essa dos Mamonas Assassinas. Vai que as outras também estejam certas? Presidente da República Fernando Henrique Cardoso cautela com pessoas da sua confiança, pois pode sofrer uma grande traição. Isso está acontecendo. Já está acontecendo. Paulo Maluf, prefeito, se houver reeleição, será prefeito novamente. Mas, né, hoje a gente sabe que algumas não aconteceram não, né? Na verdade, a maioria delas não aconteceram. Tem gente que não acredita, tem gente que fala que ela conseguiu acertar sim em alguns casos. Mas olha só, aqui ela tá falando que o Maluf seria presidente. Cadê o Maluf presidente? Paulo Maluf, prefeito, se houver reeleição, será prefeito novamente. A não ser que surja qualquer outros candidatos que ainda não estão aí na parte política. Mas se for esses mesmos que estão encaminhados aí, ele será presidente da República, sim. Xuxa, sucesso no amor, pode se apaixonar por uma pessoa do exterior. Outro caso que Gugu Liberato abordou bastante no Domingo Legal era o caso do chupa-cabra. 23 cabras foram mortas há 2 semanas no sítio do seu Nicanor. Todas apareceram com um furo no pescoço e sem nenhuma gota de sangue.
E para quem é mais novinho, esse caso do chupacabra foi um fenômeno que na verdade surgiu lá em Porto Rico e se espalhou por vários países da América Latina, chegou no Brasil. Tudo começou com relatos de ataques bem estranhos a cabras e outros animais que eram encontrados já sem vida e sem sangue e com um furinho no pescoço. Tudo isso começou lá em 1995 em Porto Rico e muitas pessoas diziam que, além de ver esses animais nessas condições, eles também teriam avistado uma criatura estranha, bípede, com olhos vermelhos e pele acinzentada. Depois disso, meus amigos, não faltou programa falando a respeito desse tema. Resultado de mutações genéticas, de origem extraterrestre. Este foi encontrado morto numa aldeia do México. O que é o chupacabras? Vários casos que realmente não houve explicação. Houve casos de animais onde eles foram atacados com apenas um pequeno furo no corpo, em torno de 1 centímetro, alguns com 5, 6 centímetros de profundidade, e alguns animais que foram examinados por veterinários, realmente constatou-se que por dentro do animal também não havia sangue e que algumas vísceras internas foram retiradas. O animal de origem extraterrestre que seriam trazidos pelos tripulantes de discos voadores. Se você se lembra de mais algum momento onde o Domingo Legal abordou temas sobrenaturais, comentem aqui. Eu tenho memória de um, mas eu não consegui encontrar um vídeo para poder mostrar para vocês, então deixarei aqui os meus relatos. Caso vocês saibam de alguma coisa, é só me ajudar aqui. Eu lembro quando teve, né, o 11 de setembro, e tinha aquela foto que supostamente teriam espíritos, né, na fumaça. E eu lembro que no Domingo Legal mostraram aquela foto, e aí davam um zoom, aí meio que circulavam, ó, isso aqui é um demônio, isso aqui é um espírito. Porém, eu não encontrei nenhum vídeo a respeito disso. Se você tem a mesma memória, comente aqui, tá? E agora, para finalizar esse vídeo, vamos falar um pouco do programa do Ratinho. E quando eu falo um pouco, é porque esse programa, assim, abordou tantas vezes o tema sobrenatural, paranormal, que aqui eu não vou poder citar tudo, porque senão eu teria que fazer um vídeo só pra isso. Acho que daria um vídeo de 1 hora falando só a respeito das vezes em que abordaram esses fenômenos no programa. Então aqui eu peguei alguns exemplos. Caso vocês conheçam mais alguns, comentem aqui. Se tiverem vídeos, melhor ainda, porque eu posso colocar numa parte 2. Senhor Rato não era bobo nem nada e sabia que esses temas despertavam a atenção do público. Não é à toa que tínhamos o Histórias que o Povo Conta. Então no programa já tivemos inúmeras histórias de fantasmas, lendas urbanas, médiums, fenômenos que são inexplicáveis e até pessoas que se diziam ser caça-fantasmas. De gente que acredita em fantasma. Esse estúdio que eu estou fazendo no programa aqui tem muitas histórias. Caiu aqui sem ninguém mexer. Tanto é que um tema que foi abordado mais de uma vez no programa do Ratinho foi a respeito do Estúdio 6 do SBT. Estúdio 6 do SBT que já falei em vários vídeos, então não preciso falar outra vez, que são lendas relacionadas a esse estúdio, que supostamente é assombrado. Tem pessoas que trabalham ou trabalharam lá, que têm relatos de situações estranhas no local. Em uma reportagem mais recente, tivemos relatos de funcionários, tivemos especialistas em fenômenos sobrenaturais tentando desvendar se o que acontecia lá era real ou não. Na década de 90, o que não faltaram foram programas falando a respeito de supostas aparições de espíritos, ETs, coisas sobrenaturais. Sobrevoava a cidade de Santos Dumont, em Minas Gerais, e tentava um pouso forçado com o motor falhando, segundo testemunhas. Logo depois, a explosão. E a câmera acabou registrando uma imagem paranormal aterradora. Um rosto no meio dos escombros olhava para o corpo destroçado do piloto. Eu trouxe aqui esse trecho desse programa e aqui podemos ver que não é nada de diferente que nós não encontramos em vários sites de terror. Na hora ninguém notou, mas depois as imagens mostravam claramente no capô do carro um rosto delineado e, para os mais atentos, a mão que segura uma vela. Tem uma intrusa acompanhando esta criança no carrinho, fantasmas na janela do carro atrás do bebê, um vulto que segura a mão desta alpinista. Quem se lembra desse aqui, que era aquela foto que tinha um jovem, aí tem um espírito atrás, aí segundo a lenda falavam que a foto foi tirada alguns dias antes do jovem morrer?
e Dona Morte atrás do rapaz que, segundo mensagem na internet, teve um ataque cardíaco 3 dias depois. Tinha essa foto aqui de um casamento onde um dos membros da família que havia morrido há 5 anos atrás aparecia nela. Há fotos famosas, como a da menina com a boneca que parece flutuar. E a foto do casamento em União da Vitória, no Paraná, em que seu Olímpio aparece lá atrás no casamento do filho Maurício. Detalhe, seu Olímpio tinha morrido 5 anos antes. E teve também a vez de uma foto de um ultrassom onde acreditavam que havia um rosto. Rosto esse que era do pai do bebê que morreu em um acidente de trabalho. Thaís acredita que o marido morto encontrou um jeito de ficar perto dela e do filho Cauã. Também tivemos um programa com a participação especial de Jefferson Bettarello, que, para quem não sabe, possui um mestrado em Ciências da Religião pela PUC e também graduação em Filosofia pelo Centro Universitário Assunção. Ele é um estudioso desses tipos de assunto. Você é um estudioso no assunto? Sim. Que você acredita piamente nisso, que existe, que os espíritos estão por aqui? Acredito, mas porém não acredito que tudo seja causado por espírito. O programa começa com essa foto aqui que dizem que é de uma garota que morreu e ela queria muito ir pra praia, e aí o espírito dela aparece nessa foto e desse jeito. Por que no dia que a gente tava na prainha e eu simplesmente bati a foto e ela foi sair ali? É muito engraçado que assim, enrolam o programa inteiro pra depois chegar um especialista e falar que a foto é uma edição. Essa foto não tem características de ter sido tirada com celular. Ela tem uma relação de largura e altura diferente da que o celular gera. De qualquer forma, eu diria que essa foto foi mexida. Fazem a pessoa ficar esperando o programa inteiro pra ter esse desfecho. Essa matéria aqui talvez não tenha tanta coisa assim sobrenatural, mas foi algo que deixou muitas pessoas com medo porque simplesmente mostravam lá o cadáver sem nenhum tipo de censura. Nós vamos agora entrar aqui no cemitério municipal de Diadema para ver se a gente consegue descobrir de onde vem esse mau cheiro terrível que está incomodando tanto a vizinhança aqui do local. A princípio, parece um mini cemitério dentro do outro, com algumas covas abertas. Mas quando olhamos mais detalhadamente, temos uma surpresa muito desagradável. A cena é apavorante, mas parece um filme de terror. Para ver, trata-se de um corpo de mulher em decomposição. Encontramos outro corpo de mulher. Ainda é possível identificar as roupas. Simplesmente chegavam lá filmando, mostrando pra gente, olha só aqui o cadáver, né? Olha só do jeito que deixaram, o corpo lá todo em decomposição e mostravam pra gente, né? Naquela época não tinha censura nenhuma pra isso. Também tivemos um programa de 1999 e esse aqui eu acho que muita gente se lembra. E também teve a participação especial do Padre Quevedo. E esse programa aqui, na verdade, foi uma bagunça, porque falavam de mensagem subliminar em disco e depois ia pra coisa relacionada à possessão demoníaca, outras lendas urbanas, foi uma verdadeira bagunça, mas era isso que prendia a atenção das pessoas. Eu também gosto de rock. Dizem até que o rock é a música do demônio. Eu acho que é, do capeta. Mas eu gosto de rock. Eu acho que o Marquito é. Eu acho que o Marquito é o Mas o negócio é mais perfeito é esse dia do Havaí. O que você está ouvindo isso ao contrário? O que você está procurando? Bíblia do diabo? A Bíblia do diabo. Quem vai ele, Jesus a demorar. Queima ele, Jesus, queima ele. Para! Então, esse capeta ainda vai te pegar, capô. O cão vai te pegar. Que absurdo é usar a Bíblia para dizer que na Bíblia se fala do diabo. Fala. Ignorância. Fala. 15 vezes se fala de Satanás. Nunca significa um ser sobrenatural mau. E esse vídeo vai se encerrando por aqui, essa primeira parte, porque eu nem comecei a falar do balanço geral, que eu sei que muita gente vai estar falando. E o balanço geral? Ah, mas você não falou desse programa. Calma, eu acho que pro balanço geral vamos precisar de um vídeo inteiro, só se lembrando dos casos. Todo aquele clima de tensão, você lá comendo seu almoço e querendo saber do tal vulto de fantasma que aparecia em tal lugar assombrado. E aquele Geraldo enrolando, e você, caramba, né, o almoço vai esfriar e eu não sei
como é que era esse fantasma. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vi que era um tema que vocês se interessavam bastante. E eu fico bem feliz pela participação de vocês, isso ajuda muito o canal a compreender melhor, assim, quais são os temas que vocês querem por aqui. Então, muito obrigada. Nós nos vemos na próxima e tchau, tchau!